ilumina o nosso ser e faz com que venhamos a compreender a tua palavra, faz com que compreendamos a tua grande misericórdia sobre a nossa vida. Ser com teu servo, aleluia. Sabemos que tem ricas dádivas para aqueles que estão aguardando por ti. Oramos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2 e versículo 3. Gostaria que você prestasse muita atenção nestes dois versículos que o profeta Isaías, no capítulo 45, vai falar conosco a respeito de Deus, de um Deus soberano, maravilhoso, de um Deus absoluto que nos ama e que nos recebe da maneira como nós somos. Isaías 45, verso 2 diz assim: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Podem sentar. Muito obrigado da sua atenção nessa noite. Amados, quero falar nessa noite sobre Deus. Um Deus magnífico, um Deus bendito. No mundo em que nós estamos vivendo, existem vários deuses, deuses de toda a natureza. Nós vivemos numa época em que a religiosidade tem tomado conta dos seres humanos, e os deuses, você conhece, cada dia há uma celebração. Gostaria de falar para você sobre os deuses que os gregos e os romanos cultuavam há mais de 5 décadas, bem antes de Cristo. Os gregos e os romanos adoravam vários deuses. O Zeus, o maior dos deuses, reinava sobre todos os deuses do Olímpico. Para os romanos, ele era o Júpiter. Era esposa de Zeus, simbolizava o lar, a família, o exemplo da esposa fiel. E para os romanos era Ashur. Poseidon, deus dos mares, das águas. E para os romanos, Netuno. Hades, governa o mundo subterrâneo. Tártaro corresponde ao inferno. Afrodite, a mais bela das deusas, a deusa do amor, da fertilidade, da prosperidade. Hermes, deus dos ventos. Atena, deus da sabedoria. Ares, deus das guerras, o mais temido dos deuses. Bem antes da criação da Igreja Católica, esses deuses dominavam de uma forma tremenda e devasta. E havia pessoas que sacrificavam a esses deuses, até mesmo crianças em altares. Faziam toda sorte de oferendas em cerimônias a esses deuses. Com o passar dos tempos, a Igreja Católica se apossou de vários acontecimentos correspondentes a esses deuses e passou a usar, como nós vemos hoje pela televisão, milhares e milhares de pessoas carregando deuses de pedra
madeira nos ombros, em procissão, em praça pública. Tudo isso foi a continuação daquelas coisas da religião pagã de muitos anos. Mas não é desse Deus que eu quero falar nessa noite. Nenhum desses deuses se iguala ao Deus que nós pregamos, que nós falamos, que nós amamos e que usamos a nossa vida no altar falando. Eu quero te falar de um Deus muito mais do que isso, muito mais do que Poseidon, muito mais do que as deusas daquela época, porque esse Deus tem cuidado de nós. Esse Deus conhece a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. E eu convido você para ler em 1 Reis, capítulo 18, verso 37, uma palavra maravilhosa que eu estava meditando, falando sobre esse Deus que nós estamos cultuando nesta noite. 1 Reis, capítulo 18, verso 37, uma oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar os seus corações para trás. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor daquele altar. O que vendo todo o povo cair sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi um sacrifício para ver qual era o verdadeiro Deus. E Baal era adorado por várias pessoas, faziam holocaustos a Baal, retalhavam seus corpos e chamavam por Baal e pediam a Baal que se manifestasse. E ali veio Elias, o grande homem de Deus, fez um altar, mandou que colocasse água ao redor daquele altar e clamou a Deus. E Deus mandou fogo do céu e lambeu aquela água, e o fogo consumiu aquele holocausto. E todos então puderam dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, uma palavra muito interessante com relação ao nosso Deus. Atos dos Apóstolos, você vai ler uma palavra que fala para nós da seguinte maneira: no capítulo 17, no versículo 23, diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os altares, os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus que nós falamos nessa noite. Você sabe que hoje os crentes procuram usar poucas vezes na sua vida a leitura da Bíblia Sagrada. Não sei se é por as lutas e as dificuldades da vida que faz com que os crentes não leiam a palavra, não permaneçam na palavra, não guardem a palavra. É difícil hoje um lar que reúne ao redor da mesa seus filhos e passam a meditar na palavra. É difícil saber de um lar que hoje está estruturado na palavra.
Estamos vivendo numa época em que é preciso mudar. A igreja precisa fazer diferença na terra. Nós cremos num Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está em todo lugar, ao mesmo tempo preenchendo todos os vazios do coração do homem. E anunciamos essa palavra. E ainda muitos que precisam ter um encontro com esse Deus. Eu sempre conto uma história de um determinado cidadão que, passando numa praça no interior de São Paulo, viu um ajuntamento de pessoas, de artistas, dos mais renomados, e ali foi dada a oportunidade para que as pessoas pudessem dizer alguma coisa, e cada um poderia ler um poema ou cantar uma música. E o cidadão subiu ao altar, aquela plataforma, e pediu uma oportunidade para ler o Salmo 23. E ele leu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me fazem ver espaço, guia mesmo mansamente pelas veredas das suas águas tranquilas. E todo o povo ficou em silêncio. Ninguém se manifestou. De repente, um senhor de muita idade, arrastando suas chinelinhas, chegou próximo e pediu uma oportunidade também para recitar o Salmo 23. E o apresentador disse: mas já alguém recitou. Ele disse: mas deixe-me que eu possa recitar esse salmo. E então deixaram que ele recitasse. E ele, com a sua voz trêmulas e os seus olhos cheios de lágrimas, começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando terminou de recitar, o povo em delírio gritou e fez toda sorte de barulho, e pessoas derramaram as suas lágrimas e pediram que ele recitasse novamente. E uma criança puxou o casaco do pai e perguntou: pai, qual a diferença? Se um recitou o salmo e ninguém se manifestou, e o outro leu o mesmo salmo e o povo todo ficou, parece que aterrorizado ou alegre. Houve um movimento, um murmúrio. E o pai disse para o filho: filho, um conhece apenas o Salmo 23, mas o outro conhece aquele que escreveu o Salmo 23. Ele sabe de quem está falando. Quantas vezes nós temos medo de orar pelas nossas dores e corremos e pedimos: ore por mim. Quantas vezes nós estamos num lugar que achamos que não tem saída e pensamos em fazer voto com Deus: se eu sair dessa situação, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu não vou faltar culto. Quantas vezes pessoas fazem promessas e não cumprem diante de Deus, e Deus muitas vezes não ouve as suas orações. Deus não é brincadeira. O Deus que desce fogo dos céus está aqui entre nós nessa noite, aleluia. E se você não somente abrir a sua boca e clamar e glorificar o nome do Senhor, Ele vai atender a sua oração, aleluia. Porque nós viemos aqui para adorá-lo. Ninguém veio aqui para ouvir um artista, né? Eu sei que tem gente que não veio hoje, que é o Joel, mas você veio aqui para adorar a Deus, não é mesmo? Levante a mão. Você veio para adorar a Deus. Levante a mão, diga glória a Deus. Levante a mão, diga glória a Deus. Isso pertence para mim. E o que você está fazendo com esse Deus que você crê? Ele te conhece. E você conhece ele. O profeta Oséias, ele disse uma coisa muito gostosa: que o conhecer a Deus deve dar prosseguimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia nós precisamos conhecer mais a Deus. Cada dia nós precisamos mais chegar perto de Deus. Cada dia nós precisamos ser renovados. Cada dia nós precisamos ser restaurados. Cada dia nós precisamos ser alimentados. E não com palavras humanas, não com sabedoria humana, mas com a palavra de Deus, aleluia. E o salmista disse: a lâmpada para os meus pés é luz para os meus caminhos.
O homem que tem a base da sua vida na palavra. O homem que se alimenta da palavra. Esse é vitorioso. Esse dá bênção da igreja. Esse quer ver a igreja andar. Esse quer ver o seu irmão feliz. Esse mesmo que esteja caindo nos pedaços, ele quer estender a mão para o seu irmão e dizer: vamos, nós somos de Deus, Deus está conosco, Ele arvorará sua bandeira, e Ele estará conosco, aleluia, Ele é o nosso Deus. Mas aquele que não se alimenta da palavra, ele vem na igreja, toda hora cai, toda hora tropeça, sempre com um ar de miserável, de fracassado, de doente, de triste. Olha para o pastor Jonas. Eu não quero estar na condição que o pastor Jonas está, mas olha o semblante dele. Está conosco em todos os cultos. Ele ora, ele canta. Ele está com o mesmo semblante que antes desta enfermidade. Ele está pronto para sair dessa com a sua cabeça erguida, aleluia, para fazer a obra e dizer: venci no nome do Senhor, aleluia. E eu quero estar perto desse homem. E você? O que você quer de Deus? Quando Jesus morreu, vieram as mulheres no túmulo levar perfumes, especiarias, e de repente viram alguém, um varão, disse: a quem vocês buscam? Um vivo entre os mortos? Amados, é esse Deus que nós anunciamos nessa noite. Mas eu sou crente, pastor. O mundo está cheio de crentes. No passado os crentes eram mais fervorosos do que hoje. Os gregos e os romanos eram tão crentes e ofereciam seus filhos em sacrifício. Em altares faziam qualquer coisa para adorar o seu Deus. E o nosso Deus? Por que você tem medo de Deus e não oferece o melhor para Deus? Aqui o profeta Isaías falou uma palavra muito interessante. Eu meditando nessa palavra, quando ele disse: eu irei adiante de ti e vou fazer uma mudança em todo o teu caminho. Você não gostaria de ter alguém que vai na frente da sua vida, aplainando os caminhos, tirando as pedras? Você não gostaria de alguém que fosse na frente, tirando os espinhos que vão machucar os teus pés, afofando a terra para você andar? Você não gostaria de alguém que fosse na sua frente, quando o sol estivesse causticante, ele colocasse uma nuvem sobre a tua cabeça para te dar sombra? Você não gostaria de alguém quando na noite escura você andasse na rua e uma coluna de fogo caminhasse ao seu lado para iluminar a estrada? Pois esse Deus fez assim com o seu povo Israel, aleluia, Ele faz com cada um de nós. A palavra de Jesus disse: olha, passarão os céus e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Elas são poderosas. E a palavra de Deus, ela nunca fica velha. A palavra de Deus, ela se renova cada dia, é nova. No passado, quando os anjos vieram à terra para dar o nascimento de Jesus, os anjos trouxeram o evangelho vivo de Deus. E depois Jesus, antes de subir aos céus, ele disse a cada um de nós: ide pregar o meu evangelho, para que aquele que crê seja salvo. É novo o evangelho, é coisas novas, é alimento novo. Jesus não te dá água velha, Jesus não te dá pão de ontem, Jesus não te dá uma sopa que já faz uma semana que está na panela. Cada dia Ele te dá um alimento novo, fresco. Cada dia, quando o povo estava no deserto, cada dia caía dos céus o maná que alimentava aquele povo, aleluia, e todos se saciavam daquela delícia dos céus. E hoje você está recebendo aquela delícia do céu, e a palavra do Senhor, o pão que alimenta a sua vida. Te darei os tesouros escondidos, disse Deus.
Olha só. Você tem procurado os tesouros escondidos de Deus para a sua vida? Ou você está satisfeito só com aquele sapatinho furado, com aquela calcinha, né? Que já está prestes a remendar-se? Os tesouros escondidos de Deus é uma riqueza incalculável que só aquele que estiver andando na graça de Deus pode contemplar com seus olhos. Estevão, quando estava morrendo, ele dizia: eis que veio os céus abertos, até na hora da morte, ver as grandezas de Deus, ver a magnitude de Deus. O que você precisa nessa noite? Qual é a tua dor? Quando Jesus caminhava em Jerusalém e os arredores, sempre encontrava alguém precisando, e ele sempre perguntava: o que você quer? Perguntou um cego: o que você quer? Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus espera a nossa reação. Você tem boca para falar, então fale com Deus nessa noite. Você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que Deus está falando para você nessa noite. Jesus te ama assim como você é. Jesus não quer que você seja fantasiado de crente. Jesus quer que você, na sua simplicidade, na sua singeleza de coração, adore a Deus em espírito e em verdade. Ele encherá o vazio da sua vida através do seu Espírito Santo. Mas é preciso reagir. Estamos aqui nessa noite para celebrar, adorar, glorificar, magnificar. O que você quer? O que você quer? Deus tem meios incalculáveis. Uma vez eu dirigi um grupo de pastores, e um pastor disse: olha, pastor, você vai fazer o meu casamento. Você vai ser aquele que vai celebrar. E eu estava no sertão de Goiás, e ele estava no Rio de Janeiro. Houve um desfalque, nós tivemos que ir para outros lugares. E ele telefona para mim e diz: olha, pastor, eu vou casar na semana que vem, na terça ou quarta-feira, não me recordo bem. Eu quero que o senhor venha. Naquele dia eu não tinha condições de sair para lá nenhum. Não tinha dinheiro, não tinha um terno apropriado para ir ao casamento, não tinha condição nenhuma. E orei a Deus e disse: eu vou ao Orelhão e vou telefonar para o pastor mais próximo dele para que vá fazer o casamento. Vou telefonar, cobrar para que ele faça isso. E quando eu cheguei no Orelhão, Deus falou comigo: você não está confiando em mim. E quando eu peguei o fone do telefone para telefonar, notei que dentro daquele orelhão tinha um cartão novinho que tinham colocado aí para mim falar. E eu falei dizendo: olha, pode esperar que eu estou indo para efetuar esse casamento. Olha, Deus, vim para casa, não teve que pus, e fui para a rodoviária sem nem um tostão no bolso, sem nem um centavo, trabalhando lá no sertão. Lá não precisa muito terno e gravata, tem um terninho de dedo, tá bom. E eu na rodoviária senti de Deus que ia fazer aquela viagem, sem nenhum som novo. E o povo começou a chegar, e um cidadão começou a gritar: olha, tem uma passagem aqui para o Rio de Janeiro, quem deseja ir? Eu estou vendendo essa passagem porque eu não vou poder fazer essa viagem. Minha esposa está hospitalizada e eu não vendo até pela metade do preço. E Deus falou comigo: essa é a tua passagem. Senhor, não tem um centavo aqui. E o ônibus estacionou na minha frente, e eu sentado no banco esperando. E o motorista abriu a porta e começou a receber cada um dos passageiros. Todos foram subindo. E aquele homem gritando lá: estou vendendo a passagem para o Rio de Janeiro a metade do valor. E olhou para mim e disse: para onde o senhor vai? Eu vou para o Rio de Janeiro.
Tem passagem. Olhou bem para mim com a Bíblia na perna, assim sentado. Ele disse: esses crentes creem demais. E continuou anunciando. E o motorista subiu, ligou o motor. E ele foi disse para mim: ó, já que eu não vou conseguir vender essa passagem, eu vou dar essa passagem para você. Eu peguei a passagem, subi no ônibus, e o ônibus arrancou, sentei no primeiro lugar dos passageiros. Então, amados, Deus faz coisas na nossa vida, e se nós dependermos totalmente dEle, não é preciso nos abater. O salmista Davi diz: por que te abate, ó minha alma? Porque sofre dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus, porque te abate. Eu louvarei, porque o Senhor tem a sua misericórdia. Para Deus não há doença que Ele não cure. Para Deus não há dificuldades